Esse vídeo que eu faço aqui agora é um vídeo não somente para obreiros, mas para todo o corpo de Cristo, seja obreiro, seja membro. Paulo, na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele ensina que o obreiro deve se apresentar diante de Deus aprovado. Ele fala a seguinte coisa para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Por que aprovado? Porque Paulo sabia que existia muitas pessoas com condutas reprovadas, né? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus tem que se apresentar diante de Deus aprovado. E o que é ser aprovado? É uma pessoa que zela pelos princípios bíblicos, pela doutrina bíblica, né? E ser um bom exemplo de Cristo. Às vezes você fala assim: não, mas eu não sou um presbítero, eu não sou um pastor, eu vou dar um bom exemplo. Sim, todos nós devemos dar um bom exemplo. Os nossos atos, o nosso comportamento fala muito, fala mais do que palavras. E todos nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovados. E quando é que eu estou diante de Deus? Todo dia, toda hora. Se eu for lá na padaria, eu tenho que ir aprovado diante de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que nós estamos em algum ambiente, nós estamos diante de Deus. E devemos em todos os ambientes estar diante dele aprovados. Aprovados por Deus. Vamos lá. Como obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem a palavra da verdade também quer dizer que nós devemos ter conhecimento bíblico. Um cristão que não tem leitura, que não lê a Bíblia, ele está em falha ali. Porque é necessário que todo cristão leia a palavra de Deus. Todos eles leiam a palavra de Deus. E graças a Deus que nossas Bíblias elas já estão traduzidas para o português e nós temos acesso a lê-la e ter o conhecimento inteiro sobre Deus, a respeito de Deus. Você não pode ficar só de ouvir, você tem que ler também. Porque através de ler você vai reproduzir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então você vê, um obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade, ele tem que ser aprovado diante de Deus e não tem de que se envergonhar. Um bom obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não tem de que se envergonhar, sabe? De ficar preocupado, não, se me pegarem fazendo isso eu vou ser envergonhado, ai que vergonha. Não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem motivos para se envergonhar. Por quê? Procura fazer certo o tempo todo, obedecendo a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, como disse João, não é pesado, não é difícil. Basta a gente exercitar. Conforme a gente vai exercitando as boas obras, aí nós vamos praticando com mais facilidade. Então, Paulo aconselhando a Timóteo, e na verdade essa carta ele nem imaginava que seria lida por nós hoje, ele aconselha a igreja a se apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se vergonhar e que também maneja bem a palavra da verdade.